Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, porque o Senhor mesmo se antecipou e continuou o que eu iria falar. Bem, os irmãos estão vendo bem? Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Porque Ele mesmo pode ministrar o nosso coração e trazer a sua palavra como rema para nós. Semana passada, irmãos, nós falamos um pouco a respeito das últimas palavras do Senhor aos seus discípulos. E, como falamos, o Senhor ele poderia continuar ministrando muitas outras coisas àqueles 11 discípulos ali, né? Porque Judas Iscariote já tinha saído do meio deles. Mas o Senhor, ele falou coisas simples, porém, palavras que, com certeza, aqueles discípulos, eles seguiram aquilo, e a vida deles, a igreja em Atos, eles experimentaram de forma muito profunda aquilo que o Senhor colocou para aqueles discípulos ali. Nós vimos no capítulo 13 que o Senhor mostrou para eles de forma prática o caminho do amor. E, como já disse, teria mais alguns pontos para tocarmos, mas eu estou, se já se pegou assim às vezes com a carga de Deus para poder falar alguma coisa a respeito de um determinado assunto, mas depois de uma reunião como essa, aquela carga ela se esvai. Ou seja, o próprio Senhor ele ministrou aos nossos corações. Então, acho que de forma muito à vontade, nós podemos dar prosseguimento no capítulo 14. No capítulo 13, então, o Senhor falou a respeito do caminho do amor. E no capítulo 14, o Senhor vai também mostrar aos discípulos algo muito importante, que é o espírito de habitação. Ele vai trazer para aqueles discípulos dele ali, que mesmo depois que ele partisse, ele não os deixaria órfãos. Ele mesmo voltaria para os seus discípulos. E nós não podemos deixar de ter em mente que o nosso Senhor, irmãos, ele estava já no caminho do Calvário. O Senhor seria preso, ele seria maltratado, os seus discípulos todos iriam abandonar o Senhor, ele iria ser traído, Pedro iria negar o Senhor, e mesmo assim, o coração do Senhor naquele momento foi de preocupação com seus discípulos. Foi ainda em mostrar um pouco mais de algumas coisas que estavam no seu coração para eles. E no capítulo 15, o Senhor ele vai falar para aqueles discípulos que o Senhor também não apenas ensinaria para eles o caminho do amor, não apenas iria mostrar para eles que eles teriam um espírito de habitação, mas também iria dizer para eles que eles estavam unidos à videira verdadeira. O Senhor vai mostrar para eles que o Senhor é a videira e eles são ramos dessa videira. E se você for tentar, não sei quantos irmãos já viram a figura da videira e dos ramos, eles são entrelaçados. Como que você olha e você não consegue distinguir. E é isso que o Senhor vai mostrar para eles, que eles não apenas teriam o espírito de habitação, não apenas teriam que andar no caminho do amor, mas eles teriam que ter uma vida de união com Cristo. Então, que o Senhor nos ajude nessa manhã, para que, pelo seu Espírito, a gente consiga ver que
eles também receberam o Espírito de habitação. Vamos orar, né? mais uma vez, e pedir que Ele nos ajude. Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor mesmo continue ministrando a Sua palavra aos nossos corações. Reconhecemos, Senhor, que tanto quem fala quanto quem ouve precisam de Ti. Precisamos da Sua graça e que o Senhor nos ajude aqui nesse tempo. Repreenda, Senhor, toda e qualquer investida do diabo contra a Sua palavra aqui nesta manhã. Todos aqueles que são enviados para querer nos distrair, que o Senhor repreenda no Teu precioso nome. E declaramos nesta manhã a vitória do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo. Declaramos a Tua vitória sobre esse tempo. O Senhor nos conduza pelo Seu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Antes mesmo de entrarmos propriamente no capítulo 14 de João, eu queria ver com os irmãos rapidamente alguns aspectos ainda da vida de Pedro. Eu estava meditando sobre a vida de Pedro e há muita identificação conosco e ao mesmo tempo também o caminho pelo qual o Senhor conduziu Pedro foi um caminho que todos nós precisamos ser conduzidos também. Nós sabemos que Pedro, ele recebeu o seu chamado de forma muito simples. O Senhor, Pedro, na verdade, ele vai até o Senhor por meio de André. E quando o Senhor vê Pedro, a Bíblia diz que o Senhor fitando os olhos nele. Então Pedro ali ele recebe o chamado e ele juntamente com seus outros irmãos, eles deixam tudo e passam a seguir o Senhor. E a partir daí então nós começamos a conhecer um homem impetuoso, um homem sempre pronto, apto e cheio de amor por aquele que o havia chamado. Mas quando a gente vai seguindo, irmãos, na história de Pedro, a gente vai conseguir perceber também que o Senhor ele via tudo isso em Pedro. E o Senhor resolveu lidar com isso na vida de Pedro. Isso o quê? Aquele amor que ele tinha, que ele expressava, o Senhor vai corrigir esse amor na vida de Pedro. O Senhor vai de maneira muito paciente, de maneira muito delicada, o Senhor vai conduzir Pedro ao verdadeiro amor. E nós não vamos entrar em todos os detalhes aqui da vida de Pedro, mas eu quero encorajar os irmãos a depois pesquisar, principalmente lendo o livro de Marcos. Sabemos que Marcos não foi escrito por Pedro, mas por detrás das palavras de Marcos tinha o próprio Pedro. Tanto que muitos irmãos falam, e é verdade, a epístola de Pedro, o livro de Pedro, o Evangelho, ele é assim, meio que diferente dos outros, porque ele não tem muita organização. Se você for ver, Pedro está falando de uma parábola, ele fala de um acontecimento do Senhor, ele não fala da genealogia. A ideia é justamente essa, é como que se Pedro, já no finalzinho, acreditam-se que esse evangelho foi escrito entre os anos 60 a 70, mais ou menos. Pedro já está no final da sua vida, preso, e Pedro então escreve, ou Pedro começa a contar a história da vida do Senhor Jesus, que é então esse livro de Marcos que nós temos aqui. E eu queria, irmãos, apenas colocar uns 2 episódios que acontecem com Pedro, que eles são assim, eu penso de muita... Ele é encorajador para nós,
e ao mesmo tempo tem lições preciosas que podemos aprender. Vamos ler Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso 22. A partir do verso 22. Às vezes nós lemos essas narrativas, e às vezes nós lemos de forma rápida e não conseguimos perceber algumas coisas que o Espírito Santo faz questão de registrar, que ela traz para nós muito significado espiritual. Diz assim, Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. O Senhor deixou os discípulos e foi orar sozinho. A Bíblia diz, orar sozinho. E caiu a tarde, e ele ainda estava ali orando. Verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sabemos que quem está num barco são os discípulos, e a grande maioria deles eram pescadores. Normalmente, nós, ou aqueles que sabem nadar, dificilmente tem medo de água, né? Imagine os discípulos. Eles eram pescadores natos. Eles estavam a alguns estágios da terra, bem distante, mas as ondas começam a balançar aquele barco, porque o vento era contrário à direção lá do mar. Verso 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Se você for se colocar aqui dentro desse barco, se você levar sua mente para esse episódio aqui, consequentemente também nós ficaríamos como eles. Eles estavam em alto mar, um vento contrário à direção que eles estavam, e de repente eles veem um homem andando sobre as águas. Por mais que eles soubessem nadar, o mar estava muito revolto. Então eles pensaram, poxa, estamos acabados. E a Bíblia diz, eles começaram a gritar. Imagine um monte de homem gritando. Agora gritando a quem? Eles estavam gritando no meio do mar. E era muito tarde. Continuando o texto, diz o seguinte. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28. Respondendo-lhes, Pedro disse. Vamos parar um pouquinho aqui. Eles estavam gritando. Eles estavam com muito medo. O mar estava revolto. Mas Jesus se aproxima e diz, não tenham medo, sou eu. Fiquem calmos. E aí a Bíblia diz, e Pedro lhes disse. Quando nós lemos muito rapidamente, irmãos, parece que foi tudo muito instantâneo. Mas conhecendo quem era Pedro, de fato, foi muito instantâneo. Porque eles estavam gritando com medo daquele homem, mas quando Pedro entende que era Jesus, o medo de Pedro imediatamente se foi. Por quê? Pedro amava o Senhor. Pedro confiava no Senhor. Pedro entendia que o Senhor era o seu mestre, era o seu tudo. Ele tinha depositado a sua confiança no Senhor. Mas nós vamos entender que não era uma confiança tão assim. Ainda assim era
por causa da sua personalidade. Essa confiança dele, essa coisa que Pedro tinha pelo Senhor, era ainda nele mesmo. Porque quando ele vê o Senhor, a Bíblia diz que imediatamente Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro era muito ousado. Nós, estando no lugar de Pedro, nós poderíamos, apesar de ter toda essa reação, poderíamos dizer: Senhor, eu vou até ti, e dar um mergulho e ir até o Senhor. Ele sabia nadar. Mas ele falou: Senhor, manda eu ir até ti por sobre as águas. Pedro estava com muito medo, assim como os outros, eles estavam gritando. Mas nesse instante aqui, Pedro já não está mais gritando, Pedro já está cheio de fé. Não é verdade? E aí ele fala: Senhor, manda ir até ti. Verso 29. E ele disse: vem. O Senhor gosta dessas coisas. Olha, Pedro, você quer vir? Venha. E Pedro, descendo do barco, olha como está escrito, descendo do barco. Pedro não mergulhou, irmão, ele não deu um mergulho. Porque ninguém desce do barco, tipo, os irmãos deu para entender, né? Tem como, ele desceu, ele experimentou o sobrenatural. Imagine Pedro, ele desceu, ele saiu do barco e pisou nas águas. Foi exatamente isso que Pedro fez. Eu não consigo entender, honestamente falando, aquelas pessoas que conseguem pegar esse texto e pregar sobre ele a respeito de fé, para dizer que Pedro não teve fé suficiente. Quem fala um negócio desse, no mínimo, acho que não sabe o que é fé. Porque se teve um homem que tinha fé, esse foi Pedro. Porque Pedro experimentou o sobrenatural de Deus, irmãos, diante dos seus olhos. Quem faria o que Pedro fez? Nem João, o discípulo mais próximo do Senhor. Mas Pedro não. Pedro falou: Senhor, o medo de Pedro se foi. Senhor, eu vou até ti. O Senhor falou: venha. E Pedro então andou por sobre as águas, verso 29. Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro, ele desce. Só que quando ele está, irmão, experimentando isso, quando ele vê os seus pés sobre as águas, o vento me parece que soprou assim pela orelha de Pedro. E ele falou: rapaz, o negócio está pegando. Eu acho que eu vou afundar. Naquele mesmo instante, irmãos, aquele homem que hora antes estava com medo, depois viu o Senhor, teve muita fé. Depois veio o vento de novo, e Pedro de novo sentiu medo. O que é que isso nos mostra? Que a vida de Pedro era assim. Por mais que ele amasse o Senhor, por mais que ele tivesse todo apreço e carinho pelo Senhor, era nele mesmo. E quando nós fazemos tudo isso que Pedro fez em nós mesmos, nós vamos ser como Pedro. Vamos mudar muito rapidamente. Ora estamos bem, ora estamos maus. Às vezes acontecem algumas coisas, a gente está cheio de fé, cheio de vigor, porque a gente crê no Senhor, crê na palavra. Basta um vento. Parece que tudo aquilo que você tinha foi por água abaixo. É porque nós estamos depositando a nossa fé, talvez em circunstâncias erradas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Senhor, salve-me. Pedro voltou a gritar: Senhor, me salve, por favor, Senhor, eu vou morrer afogado aqui. Verso 31. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhes disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Subindo ambos para o barco, cessou o vento.
Observe que Jesus responde para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Talvez é por causa dessa resposta que o Senhor dá, que muitos, como disse, atribuem esse texto à falta de fé, dizendo que Pedro não teve fé, etc e tal. Mas, nas entrelinhas aqui, irmãos, é como se o Senhor estivesse dizendo a Pedro: olha, Pedro, seu problema está nos seus olhos. Porque quando eles viram o Senhor Jesus pela primeira vez, eles pensaram que era um fantasma. Depois que eles conseguem ver o Senhor, Pedro tem atitude e vai até o Senhor. Mas aí depois, quando ele vê o vento, ele pensa que vai morrer afogado. E aí o Senhor fala: homem de pequena fé. Por quê, irmãos? Porque a visão que Pedro teve do Senhor foi uma visão meio embaçada ainda. Foi uma visão em si mesmo. A visão que Pedro teve do Senhor naquele momento foi uma visão por causa da sua impetuosidade, daquilo que ele era muito para frente, digamos assim. E aí o Senhor diz, e o verso 33, nós podemos perceber isso pelo seguinte: o verso 33 diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Parece que o Senhor dá uma visão mais melhorada para eles. Não é um fantasma, não é apenas Jesus, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Então, Pedro, ele era este homem. Tem um outro episódio também da vida de Pedro, que eu gostaria de ver com os irmãos, que está em João capítulo 13. João 13, verso 36. Já vou ler por conta do tempo. Perguntou-lhes Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. O que é que Pedro está dizendo? Que ele tinha um amor ágape pelo Senhor. Porque o amor ágape é um amor sacrificial. É um amor que dá vida. É um amor que não espera receber em troca. E Pedro está aqui declarando ao Senhor que ele é capaz de dar vida pelo Senhor. Ele andou sobre as águas, irmãos. Vamos ver se Pedro realmente vai fazer isso. Verso 38. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Adiantando um pouco no capítulo 18. Verso 15. Simão Pedro e os outros discípulos seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, que era João, né? Falou com a encarregada da porta e o levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os irmãos prestem atenção nesse versículo. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro. Alguém tem outra versão diferente? Uma fogueira, não é isso? Tendo acendido um braseiro, uma fogueira. Aquela noite era uma noite muito fria, por causa do frio. E aquentava-se. Pedro estava no meio deles,
aquentando-se também, esquentando-se, né? Pedro também estava lá no meio deles. Continuando o verso 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhes, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, Isso mesmo. Parente daquele que tinha decepado a orelha perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Pedro aqui nega o Senhor por 3 vezes, conforme o Senhor havia dito. Só que quem está narrando aqui, irmãos, é João. Agora vamos ouvir a mesma narrativa desse texto pelo próprio Pedro. Está em Marcos capítulo 16 ou 14, deixa eu confirmar. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Aqui é o próprio Pedro agora narrando a história. Então, nada melhor do que quem passou pela experiência, contar a experiência, não é verdade? João contou na versão dele, e agora Pedro vai contar a mesma história. E vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse, está vendo como ele já é mais detalhista? Fixou e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo, não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, mesmo? Este é um deles, mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falas. Pedro aqui, irmãos, ele está dizendo, ele mesmo está dizendo, que ele não apenas negou o Senhor, como João o disse, ele fez muito mais que isso. Ele praguejou o Senhor. No original, a palavra é anatematizou, não é isso mesmo? Ele anatematizou o Senhor. Eu não conheço este homem. Eu não sei do que vocês estão falando. Mas aqui, irmãos, nós estamos diante de um homem que falou, Senhor, por ti eu daria a própria vida. E agora, diante de pessoas simples e humildes, ele está não apenas negando o Senhor, ele está dizendo que nunca o viu, nem conhecia aquele homem. E no verso 72, e logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhes dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Não sei se João presenciou isso. Muito provavelmente não. Mas se Pedro talvez não nos relatasse isso, nós também não saberíamos. Mas depois que Pedro ouve o galo cantar pela segunda vez, a Bíblia diz que ele mesmo, né? Aqui na palavra diz que se desabou no choro. Imagine, irmãos, aquele choro de Pedro. Como não deve ter sido. Porque ele lembrou das palavras do Senhor. Ele lembrou daquela pergunta, muito provavelmente, que entrou no coração de Pedro e falou, tu vai dar a sua vida por mim? Você? Pedro lembrou disso. Ele falou, e muito provavelmente ele pensou, eu não fui capaz de dar a minha vida, eu não fui capaz de sequer testemunhar pelo meu Senhor.
Não apenas isso, eu praguejei ele. Eu disse que não o conhecia. Eu joguei para trás 3 anos e 6 meses. Então, irmãos, naquele instante ali, Pedro chora amargamente. E Pedro chega talvez ao pior ponto de sua vida. Porque a Bíblia diz, e nós vamos ver já já, que Pedro, ele volta para pescar. E o texto diz que alguns foram com ele. Porque Pedro, aquele jeitão dele, ele era um líder nato. Ele também atraía muitas pessoas. Então, normalmente, o que Pedro fazia, os outros também faziam. E Pedro já estava completamente desanimado, triste. E ele pensou, poxa, para mim já deu. Tudo que eu prometi para o Senhor eu não consegui cumprir. Tudo que eu tentei fazer não deu certo. Pedro, ele começa a entender que o seu amor que ele tinha pelo Senhor não era um amor ainda passado pelo fogo, não era um amor provado. Então Pedro, ele se distancia. E irmãos, o que é que acontece daqui em diante? O nosso Senhor já está preso e ele então vai ser crucificado. E Pedro entra no sábado totalmente acabado. Talvez tenha sido o pior sábado em toda a vida do apóstolo Pedro. Porque ele pensou, poxa, o meu Senhor está morto e eu o neguei. Eu não tive sequer uma oportunidade de provar para ele que eu estou arrependido, que eu vou dar um passo, que eu vou fazer diferente. Talvez tenha passado pela mente de Pedro que ele já não servia mais para o Senhor. E acontece também um fato muito interessante, que quando você lê ele em outro evangelho, você não consegue perceber a riqueza que há. Porque quando o Senhor Jesus ressuscita dos mortos, a Bíblia diz que algumas mulheres, elas foram ao sepulcro, e a pedra já estava removida. E elas voltam. Vamos ler. João, aí mesmo João. Desculpa, Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Verso 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Pedro também estava ali, naquela casa, irmãos. Era um lugar lá que eles haviam se escondido, porque todos os seguidores de Jesus foi morto. Então, obviamente, todos os seguidores de Jesus seria, então, andar nas ruas seria muito perigoso. Então, eles estão ali, aquelas mulheres se arriscam, né, para ir bem cedo de manhã, para poder encontrar o Senhor, e elas voltam trazendo essa notícia. Verso 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com ele, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Verso 11. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditavam nelas. Observe um contraste aqui também. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas.
Quais foram esses aqui? Você não pode dizer que foram todos menos Pedro. Se você já olhar para o capítulo 12, ou para o versículo 12, e dizer que Pedro saiu correndo, aí você vai dizer, não, Pedro não está entre esses aqui não, mas ele está sim. É porque aqui está omitido um fato que Pedro mesmo vai citar. Porque no verso 11 diz que eles, incluindo Pedro, eles não acreditaram. Só que o verso 12 diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Se você ler muito rapidamente, parece que tem alguma coisa estranha aqui. Não é verdade? Porque ao mesmo tempo que eles estão tristes, eles não acreditam, e Pedro, nós não podemos esquecer que o sábado de Pedro foi terrível. Como é que Pedro, de um instante para o outro, ele se levanta rapidamente, vai ao sepulcro, não vê o Senhor Jesus e volta maravilhado? Não é estranho? Mas vamos agora ouvir o mesmo relato pelo próprio Pedro, que está em Marcos capítulo 16, e que o Senhor fale ao nosso espírito, irmãos. Marcos capítulo 16, verso... Vamos ler a partir do 9 para adiantar. Porque a partir do verso 1 repete os mesmos acontecimentos. Marcos capítulo 16, verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Quem está contando aqui essa história agora é o próprio Pedro. Então ele vai dizer na pessoa dele: olha, quando as mulheres foram anunciar que Jesus tinha ressuscitado, nós, porque ele estava assim, estávamos tristes e chorávamos. Pedro começou a chorar, irmãos, depois que negou o Senhor. Não está escrito, mas eu acho que ele chorou a noite inteira. Eu acho que ele não dormiu aquela noite. Pedro chorou a noite inteira, irmãos. E aí quando, no domingo bem cedo, as mulheres vêm e diz que Jesus havia ressuscitado, Pedro diz isso: nós estávamos tristes e chorávamos. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Pedro também estava aqui entre eles. Mas nós vamos conseguir entender por que Pedro tem aquela atitude citada em Lucas. É porque, proposital, eu não li o verso 7 do capítulo 16, que Pedro diz o seguinte: mas, falando do relato daquelas mulheres, elas dizem assim, no verso 6, Marcos 16, 6. Ele, porém, lhes disse, ele, o anjo, né, que apareceu aquelas mulheres lá no túmulo. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Verso 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Quando essas mulheres, irmãos, anunciaram a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, o que Lucas não citou, Pedro aqui está dizendo. Olha, é como foi mais ou menos assim. Eu acho que foi assim. As mulheres, elas chegaram naquele lugar e viram os discípulos tristes. E talvez Pedro estivesse lá no cantinho onde está Júlio lá, chorando, cabisbaixo. E aí aquelas mulheres estão falando: olha, Jesus está dizendo que ele ressuscitou. Aqueles homens estão dizendo que Jesus ressuscitou. Ele não está morto, ele vive. Quando nós chegamos lá, a pedra já estava removida. E aqueles discípulos lá ainda continuaram assim,
meio que sem acreditar, assim como aqueles outros no caminho de Emaús, eles estavam também desacreditados. Mas aí, irmãos, Pedro está lá no cantinho, chorando, mas ele está ouvindo o que as mulheres estão dizendo. E aí no meio dela, no meio da conversa lá, ela está dizendo, olha, e um daqueles homens mandou dizer aos discípulos e também mandou dizer para Pedro que Jesus ressuscitou. Irmãos, quando Pedro ouve isso, aí quando você lê lá em Lucas, você entende perfeitamente por que Pedro imediatamente saiu correndo. Porque aquelas palavras do Senhor Jesus, elas de novo flechou o coração de Pedro. Porque Pedro estava totalmente, irmãos, triste. Ele estava acabado. Mas o Senhor falou, olha, diga aos irmãos, mas avisa também para Pedro. Avisa para Pedro que eu ressuscitei. E Pedro, ao ouvir aquilo, irmãos, ele imediatamente, talvez aquele choro de Pedro ficou preso na garganta. Talvez ele tenha enxugado logo suas lágrimas. Mas ele não quis mais saber do perigo. E ele deva ter pensado, meu Deus, é a chance que eu tenho. E aí Pedro vai correndo. É como se o Senhor dissesse, Pedro, tem caminho ainda para você. Você negou, você fez o que fez, mas eu ainda amo você. Pedro, você está nessa condição, mas eu ressuscitei. Então o que acontece? Pedro sai correndo. E quando ele chega, ele vê a pedra removida, ele vê o túmulo vazio. Mas Pedro fica maravilhado, porque Pedro ouviu daqueles homens uma mensagem direta do coração de Deus ao seu coração. E então, irmãos, Pedro ele volta maravilhado. Mas ainda aí, Pedro não tinha tido um encontro com o Senhor após a sua ressurreição. Mas o Senhor já revigorou Pedro. O Senhor já deu a Pedro coragem, vigor, força. E o tempo está curto. Mas continuando ainda, no capítulo de João, capítulo 19. Desculpa, João capítulo 21. Eu iria ler um verso no 19, mas vamos adiantar. (19, 21, 3), o texto que eu havia mencionado. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Continuando, diz assim, verso 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Agora, diferentemente da primeira vez. Ele lançou-se ao mar. Irmãos, é interessante aqui, porque Pedro já tinha feito o que nós acabamos de dizer. Ele já tinha ido lá, ficou maravilhado e tal. Aí Pedro, ele vê o Senhor, o João, ele reconhece que é o Senhor, e fala para Pedro, olha Pedro, é o Senhor ali. E Pedro então, ele se lança no mar, e vai ter com Jesus, verso 8. Mas os outros discípulos vieram num barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, estavam perto. Verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Você não lembra do verso 18 do capítulo 18? Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes
e havia também pão. O Senhor Jesus, irmãos, ele preparou um negocinho para Pedro. O Senhor chegou e fez o seguinte: preparou uns pães, uns peixes, no meio de um braseiro, de uma fogueira. E verso 10: disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Verso 11: Simão Pedro entrou num barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Olha que frase importante. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhes: quem és tu? Nenhum dos discípulos. Talvez se fosse em outro período, nós poderíamos ter aqui: e Pedro perguntou-lhes. E disse Pedro, como você vai ver tantas outras vezes nos escritos de Pedro. Mas aqui, irmãos, Pedro ele está caladinho da Silva. Pedro, ele não fala nada, ele está apenas servindo o Senhor. Tem uns peixes, ele vai, puxa sozinho, 153 grandes peixes, a rede não se rompe. E seguindo o texto, diz assim: veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestara ao discípulo depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou-lhes a Simão Pedro. Quem comeu ali com o Senhor foram todos eles. Então imagine comigo também aqui, no mar, talvez aquele braseiro estava no meio, e eles sentados em volta. Nós já fizemos isso na praia, né? Você vai para a praia, a gente só não coloca o braseiro, mas a gente fica assim em volta. E talvez tenha sido a mesma situação ali. Então eles estão sentados, e aí disse o Senhor a quem? A Pedro: disse o Senhor a Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Que palavras! Mais do que estes outros seus discípulos, que você chegou para eles e dizia que me amava muito mais. Esses outros que você disse que daria vida por mim. Esses outros que fugiram, mas você foi o mais valente, o forte. Você me ama mais do que esses. Só que o amor, nós conhecemos esse texto, o Senhor está falando do amor ágape. Aquele mesmo amor que Pedro disse que amaria o Senhor. Ele falou: olha Pedro, você me ama com este amor ágape, este amor sacrificial, mais do que esses seus irmãos. E Pedro, respondeu Pedro: sim, Senhor. Imagine como Pedro não deve ter respondido isso. Não mais com aquela força, né? Talvez nem o rosto do Senhor ele estava mais olhando. Talvez com a cabeça baixa, triste, todo molhado, coitado. Ele deve ter respondido: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas não com este amor ágape, Senhor. Meu amor por ti é natural. Meu amor por ti é finito. Meu amor por ti é o amor que é capaz de negar. Meu amor por ti é um amor frouxo, é um amor medroso. Verso 16: tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? De novo com amor ágape. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo com amor filios, amor de amizade, um amor circunstancial, um amor que tem limites. Disse-lhe Jesus: pastoreais as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, tu me amas com este amor filios, com este amor de amizade? O Senhor agora já usa o amor que Pedro está citando aqui. Você me ama, Pedro, com esse amor natural seu? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. Por que Pedro entristeceu-se? Não é por acaso, irmãos. O Senhor pergunta por 3 vezes diante de um braseiro, e Pedro havia negado o Senhor 3 vezes diante de um braseiro. Na mente de Pedro
se passou um filme terrível. E o Espírito Santo, como uma flecha, mais uma vez, por meio daquelas perguntas, estava tirando de Pedro todos os seus amuletos naturais. Estava tirando de Pedro tudo aquilo que era em si mesmo, tudo aquilo que era produzido pelo próprio Simão Pedro. E então, pela terceira vez, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E então, irmãos, Pedro, ele aprendeu uma lição muito preciosa, de que o amor dele pelo Senhor não mais poderia ser aquele amor em si mesmo. E dali em diante, Pedro foi guiado pelo Espírito. E o tempo não nos permite, mas o capítulo 14, o Senhor vai dizer para Pedro e para todos os demais ali, olha, vocês vão ter um espírito de habitação, e esse espírito vai guiar vocês pelo caminho do amor, esse espírito vai guiar vocês em todas as coisas, esse espírito é o espírito da verdade. Essas expressões você vai encontrar várias vezes do capítulo 14 no 15. E Pedro, irmãos, só para concluir, eu preciso ler esses versículos em Atos. Marcelo até nos lembrou ele na reunião de caseira. Atos capítulo 3. Tamanha foi a obra que o Senhor fez na vida de Pedro, irmãos. Atos capítulo 3, verso 12. Aqui já se passou muitas coisas, né? O Senhor subiu aos céus, prometeu o Espírito, eles receberam o Espírito, aguardaram por 40 dias. Vamos pular aqui, agora que já estamos no início da igreja em Atos, eles já estão caminhando com o Senhor. E aqui nós temos de novo o apóstolo Pedro. Verso 12 do capítulo 3 de Atos. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando estes havia decidido soltá-lo. Verso 14. Observe essas palavras. Não olhe para mim, olhe para o seu versículo aí. Verso 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Irmãos, Pedro, ele agora está chegando diante de uma multidão e está dizendo, olha, vocês negaram a Jesus. Pedro falando isso. Pedro, irmãos, antes de dizer essas palavras, ele não olhou para um lado e falou, pô, será que tem alguém aqui daquele tempo lá? Será que tem alguém aqui que deixou escapulir, soube que eu tinha negado Jesus? Irmãos, a essa altura, Pedro já tinha sido trabalhado pelo poder do Espírito Santo. A essa altura, irmãos, Pedro já estava vivendo no poder e sendo guiado pelo Espírito. Então Pedro, ele toma a palavra e com muita ousadia, ele diz, olha, vocês negaram o Senhor Jesus. Vocês negaram o Santo, vocês negaram o Soberano. Mas Pedro também havia negado o Senhor. Mas ele passou pelo processo. Irmãos, o que é que o Senhor deseja nos ensinar aqui? Às vezes, nós somos como Pedro. Nós fracassamos. Nós caímos. Nós pecamos contra o Senhor. E às vezes no nosso interior nós pensamos, poxa Senhor, eu nunca mais poderei ser usado por Ti. Eu nunca mais vou poder experimentar o Seu poder, a vida do Espírito Santo. Mas, quando permitimos, assim como Pedro, que o amor de Deus trabalhe no nosso interior, e nós aceitamos a ministração do amor do Senhor, e nós recebemos o Seu perdão, essas coisas, irmãos, elas não se tornam mais empecilho para o Senhor continuar operando em nós. Quando nós entendemos, assim como Pedro entendeu, você vai poder se levantar no poder e na ousadia do Espírito, e assim como Pedro,
você vai dizer: o meu passado está apagado. Vocês negaram o Senhor Jesus. Vocês negaram o Santo Soberano. Pedro ministra com muita ousadia. E ainda mais um outro texto. E aqui eu encerro. Só mais um pouquinho de paciência. Está em Atos. Atos capítulo 10. Sabemos que Pedro, irmãos, durante a sua vida, ele falou muita coisa em si mesmo, no seu amor natural, no seu amor próprio. Inclusive tem uma das citações, um dos acontecimentos de Pedro, que ele vai ao Senhor com os outros discípulos, Tiago e João, ao monte, e lá eles têm uma visão do Senhor, não é verdade? Eles veem Jesus transfigurado, Moisés e Elias. E a Bíblia diz, nós não vamos ler por conta do tempo, e Pedro, tomando a palavra, disse. Pedro faz exatamente isso. No meio daquele céu na terra, Pedro toma a palavra, ele toma a dianteira e diz: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma será para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E aí a Bíblia diz que uma voz raiou do céu. Só que é interessante porque fala assim: enquanto Pedro falava, porque muito provavelmente Pedro ia propor mais alguma outra coisa ali. Aí quando diz, enquanto Pedro falava, uma voz do céu, o céu se abriu e disse: este é o meu filho amado, a ele ouve. Então Pedro é interrompido. Mas quando Pedro aqui é interrompido, irmãos, é em um ato de repreensão, porque Pedro ainda está na sua condição de aprendizado. Mas olha em Atos capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. De novo Pedro foi interrompido. Mas agora, irmãos, esse interrompimento, essa palavra existe? Talvez os irmãos estão contentes. Essa interrupção, agora é uma interrupção não mais para tratar com a vida de Pedro. Essa interrupção, irmãos, é como se fosse uma via de canal pelo qual o próprio Senhor Jesus, pelo Espírito, através de Pedro. Porque enquanto Pedro falava, Pedro estava no meio do seu discurso. A Bíblia diz: caiu o Espírito Santo sobre eles. Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude, para que, uma vez que o Senhor trabalhar em nós, trabalhar e nós permitir o trabalhar dele no nosso interior. Quando nós, de novo, abrir a nossa boca, sejamos interrompidos pelo Espírito Santo. Quão precioso não é quando nós cantamos e somos interrompidos pelo Espírito Santo. Quão precioso é quando nós estamos reunidos, orando, falando a palavra, e somos interrompidos pelo Espírito Santo. É como se ele, agora, o Espírito Santo, por meio de Pedro, agora ele toma a dianteira. Agora ele é que vai conduzir, ele é que vai falar, ele é que vai ministrar. Mas para isso, precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Senão nós vamos ser apenas aqueles que vão continuar falando, e o Espírito Santo não vai cair sobre aqueles que ouvem a palavra. Mas que o Senhor trabalhe no nosso interior de forma profunda, irmãos. E é isso que o Senhor vai mostrar no capítulo 14 de João. Não deu tempo para nós entrarmos nele. Mas de forma muito soberana, assim como o Senhor trabalhou no interior de Pedro, para que ele pudesse então ser esse canal de bênção do Senhor. Que o Senhor também trabalhe nos nossos corações. Pedro, irmãos, ele teve tantas atitudes em si mesmo. Pedro, nós também comentamos um pouco na reunião, quando Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado Malco. Eu não sei se você já se perguntou onde foi que Pedro conseguiu aquela espada. Eu estava lendo um comentário de um irmão, não vou citar o nome dele,
porque não é um irmão, né, assim, que muitos irmãos conhecem. Mas o que ele diz é muito interessante. Ele diz o seguinte: muito provavelmente, Pedro andava com aquela espada já há uns 3 anos e 6 meses. Porque tudo que Pedro queria era defender o Senhor Jesus. Talvez o único motivo de Pedro ter usado aquela espada é porque Pedro sabia que ele, no seu entendimento, estava disposto a dar vida pelo Senhor. Então, a oportunidade que ele teve, ele tirou a sua espada. E um outro fato interessante é que o Senhor em nenhum momento, irmão, desarmou Pedro. Você já prestou atenção nisso? O Senhor caminhando com Pedro, ensinando a Pedro, mas Pedro ali com a sua espada na bainha. Mas no momento propício, o Senhor teve que lidar com Pedro em relação à sua espada. Qual é a sua espada? Às vezes nós temos também, irmão, nossa espada, e seguramos ela por alguns anos. E a espada do zelo. Nós amamos o Senhor e temos zelo por Ele. Então nós estamos sempre aptos, estamos sempre pronto para agir, pronto para defender as verdades do Senhor, pronto para dizer, irmão, você está errado, é isso mesmo. Estamos sempre com a espada na mão. Mas quão perigoso é andarmos com a espada sem quebrantamento. É perigoso você andar com a espada sem passar pelo trabalho da cruz. Você vai fazer exatamente o que Pedro fez, você vai ferir os outros. E foi exatamente o que Pedro fez. Pedro feriu o soldado. Na tentativa dele de ajudar o Senhor, digamos assim. Na tentativa dele de demonstrar amor por Deus, pelo Senhor, ele feriu os outros. Quantos de nós, irmãos, tomamos esse caminho com o nosso zelo exacerbado, com o nosso zelo não trabalhado, com o nosso zelo em nós mesmos, com o nosso amor próprio, nosso amor natural? Nós queremos defender as coisas de Deus a qualquer preço. Estamos ferindo os nossos irmãos. E o Senhor, de novo, Ele pega a orelha daquele homem e devolve no seu lugar. Pedro viu de novo mais um milagre. E Pedro, todas essas coisas, irmãos, o Espírito Santo costurou no interior dele. E ele então pôde aprender algo muito precioso. Porque quando Pedro vai se dirigir aos presbíteros, é Pedro que faz isso? Não sou eu, irmãos, presbíteros. É Pedro que faz. Quando Pedro vai se dirigir aos presbíteros, primeiro ele diz, e eu, presbítero, com eles. Não é verdade? Pedro se coloca e diz, eu, apóstolo. Olha, vocês presbíteros, eu, apóstolo. Não, e eu, presbítero, com vocês. Pedro ele vai dizer para os irmãos o seguinte: olha, vocês que estão pastoreando o rebanho de Deus, em outras palavras, Pedro está dizendo assim aos irmãos presbíteros: vocês precisam fazer isso com cuidado. Vocês, ao pastorear o rebanho, vocês não podem fazer como dominadores. Por que Pedro usa essas palavras, irmãos? Porque Pedro havia aprendido uma lição muito preciosa. Oremos pelos irmãos que são presbíteros em nosso meio, para que Deus guarde os nossos irmãos, para que eles também não firam os outros. Nós precisamos orar para que o Senhor conduza aqueles que estão no presbitério, para que, conduzido pelo Espírito, possa tratar os irmãos com mansidão, debaixo do temor do Senhor, entendendo que o Senhor é o soberano e o supremo pastor. Esta é a mensagem que Pedro, ele aprendeu e ele agora ensina. E aos jovens ele diz, vocês precisam ser submissos. As lições que Pedro vai ensinar nas suas epístolas, irmãos, são mensagens que ele aprendeu enquanto viveu com o Senhor. Então que o Senhor mesmo, irmãos, nos ajude, para que, uma vez trabalhados pelo Senhor, no nosso espírito, Ele possa então operar nas nossas vidas de acordo com o que Ele deseja. Como disse para os irmãos, era apenas para colocar esse assunto de Pedro, mas o Senhor nos conduziu por esse caminho, né? Ele sabe todas as coisas. Que Ele continue abrindo os nossos olhos e nos conduzindo a Ele. Tem um cântico, irmãos, que diz assim: vem e visita a tua igreja, ó Senhor. Esse cântico é do cantor cristão, ele, no ano de acho que 1850, mais ou menos, surgiu esse cântico. E tem uma outra
outra frase desse cântico que diz o seguinte: sem a tua graça, murcha. Me ajuda? Sem a tua graça, ela murcha. Isso mesmo. Sem a tua graça, ela murcha e. Diz outra coisa, gente. Sem a tua graça, ela murcha, ficará. Sem vigor. Vem, visita, vivifica a tua igreja, ó Senhor. E que esta seja a nossa oração, irmão. Precisamos da visitação do Senhor na assembleia onde nós nos reunimos, nas nossas vidas, na nossa família. Precisamos ser visitados pelo Senhor. Precisamos ser visitados pela sua graça. Amém? Que o Senhor nos ajude. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse tempo. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E pelo Seu Espírito, Senhor, nos ajude a sermos guiados por Ele. Para que possamos aprender contigo o caminho que o Senhor deseja de fato nos ensinar. Nos ensina, Senhor, o verdadeiro discipulado a Ti. Nos ensina a amar a Ti, não em nós mesmos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.